O Automation Edge está criando experiências agradáveis no local de trabalho. Você pode mapear rapidamente seus processos de negócios, ou de TI, para os fluxos de trabalho do Automation Edge, com suas inúmeras ações ou etapas pré-criadas. Olá, eu sou Seema, da Automation Edge Professional Services. Neste vídeo, mostrarei a etapa de entrada do Microsoft Excel para ler arquivos do Excel. Vamos descrever a etapa de entrada do Microsoft Excel. A finalidade da etapa de entrada do Microsoft Excel é ler dados de arquivos do Excel ou do OpenOffice em um fluxo de trabalho. É uma etapa na categoria de entrada para fluxos de trabalho do Process Studio. Ela lê os arquivos do Excel ou do OpenOffice usando o mecanismo de planilha ou os drivers. Você pode selecionar entre os drivers do Excel XL97 e XLS 2003 ou os drivers do Excel XL 2007, XLSX, Apache POI para versões mais recentes do Excel. API do kit de ferramentas Apache POI. Fornece bibliotecas Java para leitura e gravação de arquivos do Microsoft Excel. A API de streaming do Apache POI tem melhor desempenho e usa menos memória heap, em comparação com o Apache POI. O Apache POI fornece processamento baseado em fluxo que é adequado para arquivos grandes e requer menos memória. O Apache POI é capaz de lidar com os formatos XLS e XLSX para planilhas eletrônicas. O driver ODS do OpenOffice para arquivos do OpenOffice. O Excel Streamer, assim como o Apache POI Streaming, também serve para ler arquivos XLSX grandes. Ele é eficiente em termos de memória e funciona em várias configurações de máquina. O driver Excel Binary XLSB pode ler arquivos binários do Excel. O formato de arquivo está disponível a partir do Excel 2007. Ele pode ler e gravar em planilhas de pastas de trabalho do Excel mais rapidamente, o que o torna útil para planilhas grandes. Vamos continuar. A etapa de entrada do Microsoft Excel. Pode ler vários arquivos ao mesmo tempo. Você pode adicionar arquivos na tabela de configuração navegando pelos arquivos um a um. Ou pode usar uma expressão regular para filtrar e incluir arquivos em uma pasta. Da mesma forma, você pode usar uma expressão regular para filtrar e excluir arquivos em uma pasta. Você pode selecionar uma lista de planilhas a serem lidas. Você pode selecionar os campos a serem lidos. E você também pode ler as propriedades do arquivo como campos de saída adicionais. Agora vamos ver as opções de configuração da etapa de entrada do Excel, em mais detalhes no Process Studio. Estou no Process Studio. Criei uma entrada de Excel de fluxo de trabalho em branco. Vamos arrastar e soltar a etapa de entrada do Microsoft Excel na tela. Agora podemos clicar duas vezes para configurar as propriedades da etapa de entrada do Microsoft Excel. A primeira é o nome da etapa. Forneça um nome de etapa como você gostaria que ele aparecesse no espaço de trabalho e na tela. O nome da etapa deve ser exclusivo no fluxo de trabalho. Para fins de demonstração, posso deixar o nome da etapa como entrada do Microsoft Excel, ou posso usar uma convenção. Assim, as 3 primeiras letras indicam o arquivo de entrada e uma descrição, como por exemplo, eu estaria lendo os detalhes do funcionário. Portanto, vou deixar o nome da etapa como arquivo de entrada para detalhes do funcionário. Em seguida, há várias guias a serem configuradas. A primeira é a guia Arquivos. Na guia Arquivos, o primeiro campo é o mecanismo de tipo de planilha. Nesse campo, você precisa selecionar. Nesse campo, é necessário selecionar o mecanismo ou driver do tipo de planilha de acordo com o arquivo a ser lido. O valor padrão é Excel 97-2003 XLS, para ler arquivos do Excel 97-2003. Você pode selecionar outros tipos de planilhas na lista suspensa, como Excel 2007 XLSX, Apache POI. A API do Apache POI Toolkit fornece bibliotecas Java para leitura e gravação de arquivos do Microsoft Excel. Você pode selecionar Excel XLSX para ler arquivos. O próximo é o Excel XLSX Apache POI Streaming. A API de streaming do Apache POI tem melhor desempenho e usa menos memória heap. O Apache POI fornece processamento baseado em fluxo que é adequado para arquivos grandes e requer menos memória. O Apache POI é capaz de lidar com os formatos XLS e XLSX para planilhas eletrônicas. O próximo é o OpenOffice ODS para ler arquivos do OpenOffice. O próximo mecanismo ou driver é o Excel Streamer. O Excel Streamer, assim como o Apache POI Streaming, também serve para ler grandes arquivos XLSX. Ele é eficiente em termos de memória e funciona em várias configurações de máquina.
Comparativamente, o Apache POI é mais rápido na leitura de arquivos, mas pode falhar em máquinas de configuração inferior com erro de memória. E o próximo é o Excel Binary XLSB. Selecione o mecanismo ou driver do Excel Binary XLSB para ler arquivos binários do Excel. O formato de arquivo está disponível a partir do Excel 2007. Ele pode ler e gravar nas planilhas da pasta de trabalho do Excel com um pouco mais de rapidez, o que o torna útil para planilhas grandes, embora leve um pouco mais de tempo para buscar os cabeçalhos de um arquivo. Por padrão, o tipo de todas as colunas aparece como string na guia Campos. Você pode alterar o tipo de campo na lista suspensa. Algumas das opções na guia de conteúdo e na guia de tratamento de erros estão desativadas para o driver Excel Binary XLSB, com o tipo de arquivo binário XLS, e não é possível definir o tipo de arquivo binário do Excel com um parâmetro de tempo de execução. E a caixa de seleção adicionar nomes de arquivos ao resultado não se aplica aos arquivos binários do Excel. Por enquanto, para fins desta demonstração, vou selecionar o Excel 2007 XLS Apache POI. No campo Arquivo ou Diretório, especifique ou procure o local, ou o nome do arquivo de entrada. Então, deixe-me procurar um arquivo. Quero selecionar um arquivo 11. Você pode clicar no botão ED para adicionar os arquivos selecionados à tabela abaixo. Como você pode ver, o arquivo agora aparece na tabela de arquivos selecionados. Você pode adicionar mais de um arquivo. Então, mais uma vez, procurarei e selecionarei o arquivo 22 e o adicionarei à lista. Posso procurar por mais um arquivo, o arquivo 33, e adicioná-lo à lista. Quando você seleciona vários arquivos, ele pega as colunas de todos os arquivos e os dados dos arquivos são anexados um abaixo do outro. Portanto, isso pode ser mais útil quando você estiver recebendo o mesmo tipo de arquivo de diferentes fontes, como a planilha de horas no mesmo formato de diferentes unidades de negócios e assim por diante. Você também pode excluir os arquivos da tabela de arquivos selecionados. Basta selecionar o arquivo que deseja excluir e clicar no botão Excluir. Então, por enquanto, deixe-me excluir esses arquivos. Também podemos fornecer um diretório, no campo de arquivo ou diretório. No entanto, fornecer um arquivo ou diretório pode não ser suficiente. Você precisa fornecer uma expressão regular ou a expressão regular de exclusão para selecionar os arquivos no diretório adequadamente. Por exemplo, deixe-me adicionar uma expressão regular para selecionar todos os arquivos que terminam com um ponto .xlsx. Agora, clique no botão Adicionar. Assim, você pode ver na tabela abaixo que o arquivo ou diretório foi adicionado e a expressão regular foi adicionada. Clique em Mostrar nomes de arquivos e você verá todos os arquivos que terminam com um ponto .xlsx no diretório. Você também pode fornecer diretamente a expressão regular coringa na tabela. Portanto, posso digitar diretamente minha expressão regular na tabela. Deixe-me excluir isso. Agora, mais uma vez, eu vou fornecer um arquivo ou diretório e desta vez, na expressão regular de exclusão, deixe-me fornecer uma expressão para excluir todos os arquivos que terminam com um ponto .csv. Agora clique em Adicionar. Como você pode ver, ele adicionou o arquivo ou diretório e no coringa de exclusão inseriu o valor. Clique em Mostrar nomes de arquivos e você poderá ver todos os nomes de arquivos, mas não há arquivo CSV na lista. Agora, os arquivos selecionados são uma lista tabular de arquivos selecionados ou seleções coringa, e tem uma propriedade, especificando se o arquivo é obrigatório ou não. Se um arquivo for obrigatório e ele não for encontrado, um erro é gerado. No entanto, se você selecionar não obrigatório e o arquivo não for encontrado, ele será ignorado. Você também pode selecionar se deseja incluir subpastas. Você pode escolher entre sim ou não. Por enquanto, mantive a opção não. Por enquanto, vou excluir essa opção. Para fins desta demonstração, vou selecionar um arquivo de informações do funcionário e adicioná-lo aos arquivos selecionados. O próximo passo é aceitar os nomes de arquivos das etapas anteriores. Você pode ativar a caixa de seleção para ler nomes de arquivos de etapas anteriores no fluxo de trabalho. Você pode especificar o nome da etapa a partir da qual os nomes de arquivos serão lidos. Você também pode selecionar na lista E. Você pode especificar o campo na entrada a ser usado como nome de arquivo. Você pode selecionar na lista. No entanto, observe que
Antes de usar a opção para aceitar nomes de arquivos da etapa anterior, você precisa procurar o arquivo, adicioná-lo à lista de campos selecionados e certificar-se de configurar as planilhas e as guias de campos. Depois de fazer isso, você poderá ativar a caixa de seleção e fornecer os nomes das etapas e dos campos. E os nomes dos campos. Para fins desta demonstração, vou desmarcar e vamos usar o arquivo de detalhes do funcionário. Vamos para a próxima guia, que é a guia de planilhas. Você pode clicar em obter nomes de planilhas. Você pode selecionar uma ou mais planilhas da lista. Neste caso, temos apenas uma planilha. Então, vou movê-la para o lado direito e clicar em OK. Você também pode fornecer uma linha inicial na planilha, a partir da qual você deseja iniciar a leitura. E você pode especificar a coluna inicial para iniciar a leitura. Você também pode especificar a linha inicial e a coluna inicial como variáveis. Por enquanto, queremos começar a ler a partir da célula A1. Célula, portanto, deixaremos a linha inicial e a coluna inicial em branco. Agora vamos para a guia conteúdo. A primeira é a caixa de seleção do cabeçalho. Ela está marcada por padrão e lê a linha de cabeçalho nos arquivos do Excel ou do OpenOffice. Se quiser ignorar a linha do cabeçalho, você pode desmarcar a caixa de seleção do cabeçalho. Vamos deixá-la marcada. A próxima é a caixa de seleção sem linhas vazias. Se marcada, nenhuma linha vazia será gerada na planilha de saída. O valor padrão é marcado. Parar na linha vazia. Você pode ativar a caixa de seleção para interromper a leitura da planilha atual de um arquivo quando uma linha vazia for encontrada. Limite. Você pode especificar um limite para o número de linhas a serem lidas. Portanto, você pode fornecer um número aqui. O padrão é 0 e ele lê todas as linhas da planilha. A próxima é a codificação. Especifique a codificação de arquivo de texto a ser usada. Você pode selecionar na lista suspensa. A caixa de seleção ativar lote só pode ser editada se o mecanismo de tipo de planilha for binário do Excel. Portanto, você pode ativar essa opção para ler arquivos grandes do Excel SP, usando o processamento em lote. Assim, quando você ativar a caixa de seleção ativar lote, o tamanho do lote será ativado. E você pode fornecer o número de linhas por lote para processamento. O tipo de dados é número. A seguir, a seção de nome do arquivo de resultado contém a caixa de seleção adicionar nomes de arquivos ao resultado. Ative a caixa de seleção para adicionar nomes de arquivos ao resultado, de modo que o arquivo fique visível no portal de solicitações do Automation Edge, para fins desta demonstração. Vou deixá-la desmarcada. Vamos para a próxima guia, que é o tratamento de erros. Você pode ativar a caixa de seleção Strict Types para relatar erros de tipo de dados na entrada. Você pode ativar a caixa de seleção Ignorar erros para ignorar erros durante a análise. Se você ativar a opção Ignorar erros, ele habilita todos os outros campos abaixo dele. Ative a caixa de seleção Ignorar linhas de erro para ignorar as linhas com erros. O próximo é o diretório de arquivos de aviso. Especifique um diretório de arquivos de aviso para armazenar o arquivo de aviso. Ele pode ser definido por variáveis usando o botão de variáveis. Clicar no botão de variáveis mostra a lista de variáveis e você pode selecionar a variável para o diretório de avisos ou pode até procurar o diretório de arquivos de aviso. Da mesma forma, você pode especificar o diretório do arquivo de erros para armazenar os erros. A extensão é error por padrão. Você pode defini-la usando variáveis ou pode procurar o local do diretório. E, finalmente, o diretório de arquivos de números de linha com falha. Ele armazena os arquivos com erros em um número de linha. A extensão padrão é line. Você pode defini-la usando variáveis ou procurar o diretório. Por enquanto, deixaremos esses campos em branco. Vamos para a guia de campos. Na guia campos, você pode inserir os nomes das colunas no arquivo do Excel. Ou você pode clicar em obter campos da linha do cabeçalho para obter todos os campos do arquivo do Excel. Ele exibe o tipo de dados por padrão. Você pode alterar o tipo de dados selecionando-o na lista. Especifique o comprimento máximo do campo na coluna de comprimento. Você pode especificar a precisão do campo. Você pode selecionar um tipo de corte. É como nenhum corte à esquerda, corte à direita ou ambos. Especifique um booleano para os campos de repetição. Repetidos. Selecione esse campo como sim se quiser repetir os valores quando os valores da próxima linha estiverem vazios. Você pode especificar um formato na lista suspensa. Especifique um símbolo de moeda, se aplicável. Especifique um símbolo decimal, como ponto ou vírgula. Especifique um símbolo de agrupamento de milésimos, como vírgula ou ponto.
Portanto, deixaremos as configurações padrão. Depois que você selecionar as planilhas e especificar os campos, o botão de visualização de linhas será ativado. Você pode clicar nele. Digite o número de linhas que deseja visualizar e clique em OK. Agora você pode ver todos os dados da planilha no arquivo do Excel. Observe que ele está exibindo o número da linha com decimais. Se você quiser exibi-lo como um número inteiro, altere o tipo de dados para inteiro. Você pode visualizar as linhas novamente e ver os dados da planilha do Excel. Por fim, vamos para os campos de saída adicionais. No campo Nome completo do arquivo, especifique um nome de campo. Para capturar o nome completo do arquivo junto com a extensão. Por exemplo, eu especifiquei o nome completo do arquivo. Da mesma forma, você pode fornecer nomes de campo para as outras propriedades do arquivo do Excel. No campo Nome da planilha, você pode fornecer um nome de campo para armazenar o nome da planilha, um nome de campo para conter o número da linha da planilha. Especificar um nome de campo para capturar o número de linhas gravadas. Especifique um nome de campo para o nome do arquivo sem o caminho. Especifique um nome de campo para capturar a extensão do arquivo. Especifique um nome de campo para capturar o caminho. No formato do sistema operacional, especifique um nome de campo para capturar o tamanho do nome do arquivo. Especifique um nome de campo para capturar o tamanho do arquivo. Especifique um nome de campo para capturar se o arquivo está oculto ou não. Especifique um nome de campo para conter o último campo modificado. Especifique um nome de campo que contenha o URI do arquivo. Especifique um nome de campo. Nome de campo que contenha apenas a parte raiz do URI. É opcional se você desejar capturar esses campos. No meu caso, estou capturando apenas a primeira opção, que é o nome completo do arquivo. Clique em OK. Vamos recapitular. Neste vídeo, vimos a etapa de entrada do Microsoft Excel. Descrição e opções de configuração. Você pode dar início à sua jornada de transformação digital com as plataformas de IA conversacional e hiperautomação da Automation Edge.